Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Nós vamos meditar na palavra, que está ali no versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Tema da ministração desta noite: a presença de Jesus, a luz do mundo, dissipa as trevas. A sua luz dissipa as trevas. Todo tipo de trevas que tenha no meio. Trevas é trevas. E nós vamos meditar sobre isso essa noite. E eu tenho ouvido muito sobre a luz do Mestre. E alguns dias eu estive ministrando em algum lugar, em uma outra igreja. E Deus tem falado comigo da importância dessa luz em nossas vidas. Então vamos para a palavra. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos as enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Versículo 3. Tu multiplicaste a nação, mas não aumentaste a alegria. Alegre-se eles diante de ti, como se alegraram na ceifa, e como se exultaram quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara do seu ombro, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque todas as batalhas de que guerreiam com ruído, e as roupas rolavam no sangue, mas elas serão queimadas e servirão de combustível para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seu ombro, e se chamará seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Diga comigo assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor faz uma promessa a seu povo, que estava em batalha, em sofrimento, em angústia, em tristeza. Viviam guerreando. Israel vivia em muitas trevas, como se Deus tivesse se afastado. Deus, de fato, se afastou de Israel por um tempo. E se afastou para ver se esse povo buscava Ele. Para ver se esse povo se voltava para Ele. E buscasse a sua presença. E a gente percebe que esse povo era obstinado. Eles não voltavam para Deus. E não se quebrantavam, não se arrependiam do pecado. No pecado que eles cometiam bastante era por se afastarem de Deus. E havia muita promiscuidade, muita maldade, muita coisa que separava eles do Senhor. Mas desse texto a gente vê, e Deus fala assim, que o povo andava em trevas. Eles não tinham alegria, não tinha a luz de Deus. Olha só, ali no versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Esse texto se refere a Isaías profetizando sobre a vinda do Messias. E esse Messias,
era enviado da parte de Deus. Mas aqui me chama a atenção, antes de entrarmos, falarmos um pouco sobre Jesus e falarmos um pouco do Deus vivo. A Bíblia está falando de uma luz poderosa, é a luz do próprio Deus. E Deus olhou e viu que aquele povo de Israel estava em trevas. E Deus falou assim, vou de novo alcançar esse povo novamente. Eu tenho que me apresentar a eles novamente. Eu tenho que me revelar a eles de uma maneira amorosa, graciosa, mas eu preciso mostrar que eu não desisti deles. Deus podia fazer o quê naquele período? E não fazer nada, né? Esse povo é obstinado, cheio de problema, não quer obedecer, coração contaminado pelo mundo tenebroso, não entende que eu quero amar e cuidar deles, então que se virem aí. Não é assim que a gente faz com as pessoas que desobedecem, que não querem servir a Jesus, que se ausentam. A gente fala assim, que Deus cuide e que morra. Muitas vezes a gente fala. Só que não é assim. Esse amor de Deus, quando Ele está dentro de nós, Ele dá uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Enquanto tiver vida, enquanto você estiver nessa terra, Ele vai fazer de tudo para que você e eu venhamos conhecer a sua luz, a sua presença. Deus não quer que você morra sem conhecimento e entendimento do que Deus quer para você. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você conheça a verdade dEle. Deus se importa com você. Quem sabe você tem se sentido assim, em trevas, como esse povo, sem luz, sem entender o porquê que você tem sofrido tanto. As famílias que estão cercando a tua vida estão vivendo um momento de tristeza, de angústia, de tanta aflição. Grande maioria porque não conhece o Deus vivo, o Deus da luz. Porque a grande maioria não convida esse Deus para fazer parte. Muitos falam de Deus e até falam que conhece a luz do Senhor, mas estão distantes dessa luz. E muitas pessoas falam com boca cheia, eu conheço Deus, a sua luz há de me iluminar o caminho. Meu pai falava sempre, há de me alumiar, né? Eu ficava olhando para assim, Deus está alumiando, mas qual caminho eu não sei dele. Que meu pai andava com uma vida desregrada, ora servia a Jesus, ora servia a Deus, ora estava na igreja, ora estava traindo a esposa, ora estava no meio dos vícios, ora estava na prostituição, ora estava em tantos lugares escuros e tenebrosos, que na época eu não sabia. Mas era assim a vida do meu papai. Mas meu pai tinha um vício de linguagem religioso, dizendo assim, Deus vai alumiar, Deus vai me iluminar. E Deus vai iluminar a sua vida. Às vezes a gente usa esse verbal, e é um termo religioso, muitas vezes, porque a gente aprende desde pequenininho, que Deus é luz, mas nós mesmos não provamos dessa luz. Não provamos. E você sabe por quê? Que Jesus um dia falou assim, olha, o mundo jaz no maligno. E o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que eles não vejam a luz de Deus. Cegou. E como é que é esse cegar? A gente vive como religioso, ora e reza como religioso, mas não consegue compreender essa luz. Não consegue entender. Só que ali naquela época, aquele contexto do mestre, lá na frente a gente vai vendo que eles eram cegos, e não era só lá. Começa lá no jardim do Éden. Quando o homem peca contra Deus, quando a mulher peca contra Deus, os olhos são fechados. O entendimento, o relacionamento com Deus se estanca. Aí o homem vem sofrendo consequências. Quando a gente vê a história de Noé, a Bíblia diz que, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 12, diz que Deus viu que a terra estava corrompida. E Deus ainda tentou salvar o homem lá. Salvou uma família inteira. Salvou uma família inteira, um monte de bicho.
de animais. Não consigo mensurar o que Deus fez. Mesmo que alguém me desenhe, eu não consigo imaginar como Noé seguiu as regras e a palavra de Deus. Mas Deus estava dizendo para Noé, e dizendo para nós através da sua palavra: a terra está corrompida. A terra não tem luz, não tem a minha luz, não tem a minha presença. Os homens não me buscam. Cada homem, cada mulher vive da sua maneira. Tem um ditado que eu já escutei há algum tempo atrás, às vezes eu uso isso, né? Não é minha fala. Cada um anda na luz que tem. E às vezes a gente anda na luz que a gente tem, que é o conhecimento científico de algumas coisas, de vivência, mas só aquilo. E não conhece a luz de Deus. E Deus estava preocupado com aquele povo naquela época, e através de Isaías profetiza sobre Jesus. A gente vê ali em Mateus 4, versículo 12 e 17, que o Senhor ali confirma, dizendo quem era a luz de Deus, que Deus iria enviar para salvar e libertar para um novo recomeço para a raça humana. E o nome dele era Jesus, o Messias, que seria conselheiro, Deus forte, Deus da paz, Deus que ia nos orientar, Deus que ia estar conosco todo momento. O nome dele é Jesus. Você conhece Jesus? Ou Jesus da história? Como que é Jesus para você? Você tem tido uma experiência com Deus como um Deus de luz na tua vida? Ou temos vivido em trevas? A gente vê a história dentro da Bíblia, o homem vive em trevas e o homem até hoje, vamos pensar o mundo, quando fala o mundo jaz no maligno, quer dizer que já há grande trevas sobre a terra. E como é que eu vou viver no mundo que tem grandes trevas? Como que eu vou viver? Às vezes as trevas estão dentro da minha casa, estão na escola, estão na faculdade, estão no meu trabalho. Só que Jesus fala, o mundo jaz no maligno, quer dizer que está em todos os lugares, diga em todos os lugares. Só que Deus, amoroso, envia Jesus para morrer no teu lugar e no meu lugar, para salvar você, para te libertar desse ambiente de trevas que está à sua vida e ao redor. A gente, quando olha para a Bíblia, a gente vê que nos nossos dias não está diferente, né? Lá eles passavam angústia, era tanta prova, era tanta luta, e a gente vê que aqueles homens, eles tinham a ausência de Deus. Mas na nossa época também existe uma ausência de Deus. Nós preferimos mais andar em trevas do que andar com o Senhor. A gente às vezes se pergunta por que as pessoas estão vivendo assim na escuridão. Ausência de Deus, diga, ausência de Deus. Ausência do Senhor. Ausência da presença do nosso Deus. Como a presença de Deus, ela é importante para nós. Em tudo que eu e você vamos fazer, ela é importante. Diga, a palavra de Deus diz que ela é importante. Sabe quando eu vejo assim, Deus fala assim que Ele é Deus zeloso. Eu prometo para vocês, lá em Isaías, eu prometo para vocês que vocês verão a luz, que eu vou tirar vocês das trevas, e eu vou levar vocês para um outro caminho. Você viu, o próprio Deus prometendo. O próprio Deus prometendo. Quem sabe você tem dito assim, Bernadette, eu tenho vivido em escuridão. E eu tenho visto como a humanidade, como as redes sociais, como a TV, como tudo que tem hoje, as informações, não tem como a gente se livrar das trevas, ela está em todos os lugares. Só que eu vou dizer uma coisa para você, com todo amor e carinho, mesmo que você diga, não tem solução, e essa noite eu quero dizer para você, há solução, porque a luz verdadeira veio ao mundo.
E ela não veio para dizer assim, olha, eu vim só para dar um brilhozinho na tua vida, não. Eu vim para iluminar a tua mente que estava cega. Eu vim para despertar você para um novo tempo. Sabe, tem horas que você vê os conflitos e você entra num casulo e fala, meu Deus, agora as coisas vão ficar mal. Mas se você orar ao Senhor, o Senhor vai iluminar, porque Ele está dentro de nós. Não tem trevas que resista à luz de Cristo. Não tem trevas. Sabe, eu estava comentando com algumas mulheres esses tempos atrás, e eu disse que eu tinha ido lá para o Rio de Janeiro. E eu falei para Deus, Deus, eu estou com alguns problemas de ordem familiar. E eu falei para Deus, eu sempre falo para Deus abertamente sobre tudo. E eu estava muito brava. Eu estava na minha escuridão, porque se a gente olhar, não é só lá fora que está escuro. Se a gente olhar para dentro do coração da gente, a gente vai ver quanta escuridão, quanta infelicidade, quanta tristeza, quanta amargura, quanto desespero da alma. E essa angústia, e essa infelicidade, e essa aflição na nossa alma, impede do Senhor brilhar. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu quero a solução de alguns problemas. E eu preciso que o Senhor me dê entendimento. Olha o que Jesus me fala. Me chamou pelo nome Bernadette. Você está precisando só da minha luz. Você precisa deixar eu brilhar. Brilhar para os teus filhos, brilhar para a tua comunidade. Deixa eu brilhar. Deixa eu brilhar através de você. Deixa eu me manifestar através da sua vida. Você esqueceu? Você esqueceu que você é a luz do mundo? Você me representa. Você está lá na tua casa, mas quem te representa lá e quem me representa é você. Porque muitas vezes você vai na força do teu braço. Você vai no teu intelecto resolver os problemas. Você vai no meio de manipular os teus filhos, manipular a tua casa, manipular o marido, manipular as situações para resolver o problema. E você fica infeliz, angustiada e depressiva. Agora, se minha luz começar a brilhar, as trevas que estão lá, elas vão ter que correr. E elas correm. Porque as trevas não resistem à presença de Deus. Você vai ter alguns conflitos, porque quem está em trevas vai brigar com você. Fica incomodado com você. Ou você fica no ambiente ou a pessoa se muda. É assim que acontece. A Bíblia diz assim que não há comunhão com luz com as trevas. Elas são opostas entre elas. A luz e as trevas. Tudo que é das trevas, se eu perguntar para vocês, no comportamento humano, alguém vai me dizer. A maldade, a morte. O que mais que há o lado das trevas que a gente vê? Ajuda lá. Vamos participar. A mentira. O que mais que nós vemos como trevas? A promiscuidade, a prostituição, o adultério, a inveja. Às vezes nós não fazemos isso à luz do dia, mas lá dentro do coração, isso aqui está dentro de nós. As trevas, elas estão ali. E quando Cristo é revelado a nós, por esse amor da parte de Deus para a nossa vida, dizendo assim, olha, eu vou iluminar o caminho de vocês. Vocês não vão andar mais em trevas, vocês não vão andar mais perdidos. Porque tudo que vocês fizerem, eu vou falar com vocês. Sabe, quando Deus fala com o povo lá, com Isaías, Ele fala assim, olha, não haverá mais escuridão. Se vocês me buscarem, mas eu estou aqui para me revelar a vocês. Esta noite Deus manda dizer, eu estou aqui para me revelar a vocês. Vocês precisam da minha luz. Vocês precisam. Quando Jesus veio, e Ele mesmo fala que os dele não receberam. Os deles não receberam. Aqui há um ensinamento muito profundo. Quer dizer que eu tenho que recebê-lo. E insistir em receber e buscá-lo. Se eu não receber,
não vai acontecer nada comigo. Se eu não buscar esse Deus e não ter Ele como princípio para a minha vida, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada comigo. Eu preciso do meu Deus para que Deus venha e ilumine tudo aquilo que está obscuro na minha vida. Eu preciso dessa presença de Deus. Eu preciso ser, como a Bíblia diz, filhos da luz. Existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. Como é que eu me torno filho da luz? Eu preciso receber Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Porque aonde há luz, há o quê? Há verdade. Aonde há luz, há verdade. Não tem como se esconder. Não tem. Alguém perguntou para mim esses tempos atrás assim, pastora, como que as mulheres, nessa atual realidade que nós estamos vivendo, como que elas vão servir ao Senhor? Andando na luz, andando na verdade, andando crendo que as palavras que os apóstolos pregavam lá atrás, elas continuam sendo a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra não muda. Saber que não importa o tempo ou o milênio que nós estamos vivendo, o nosso Deus não trabalha por causa do tempo e não vai mudar por causa da tua vontade. Ele continua sendo luz. E se eu quero luz, eu preciso pedir para Ele, eu preciso buscar dEle, eu preciso querer Ele. Ele já abriu uma porta gigante, através de Cristo Jesus, enviando o seu único Filho para morrer em nosso lugar, e trazer salvação, e trazer alegria, e trazer a luz do próprio Deus sobre a nossa vida, para iluminar um lugar escuro que nós estamos vivendo. Eu gosto da palavra em Filipenses, quando fala assim, que nós somos astros de Deus na terra. Você sabe o que é um astro quando ele fala? Ele está falando das estrelas, como muitas estrelas no céu, sol, lua, que estão iluminando um lugar escuro. Eu não sei você, já olhou para o céu um dia estrelado, noite estrelada? Uma noite estrelada, maravilhosa, e olha assim, meu Deus, ainda tem uns pontos escuros, não tem? E o Senhor fala, olha, vocês são como astros no mundo. Vocês precisam brilhar a minha luz. Precisam buscar a minha face. Só que as pessoas pensam assim, não vou conseguir iluminar, eu não vou conseguir viver essa presença de Deus. Deus te convida esta noite para você aprender a buscar Ele e ser luz dEle na terra. Ser luz. Pastora, às vezes eu digo que eu sou luz. Se a verdade de Deus não está em você, opa, tem alguma coisa que não está certa aí. Não há luz, há trevas. Há trevas. Primeira, olha só o que a palavra de Deus fala em 1 João 5:7. Diz que em Deus não há trevas. Diga, em Deus não há trevas. Se andamos com Deus, andamos aonde? Na luz. Se andamos longe de Deus, estamos nas trevas. E você sabia que a gente pode andar nas trevas, mesmo dentro de uma igreja? Milhares e milhares de pessoas que vão à igreja, seja católica, seja evangélica, que estão em trevas. Dizem que andam com Deus. Dizem. Quem está perto de Deus vai resplandecer luz. Eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, né? As pessoas às vezes ficam incomodadas comigo. Às vezes tem que abaixar a cabeça. Mas eu gosto de olhar bem nos olhos. E na expressão, na face das pessoas. Quando pessoas que dizem que está tudo bem, que elas estão bem com Deus, eu vou olhar a face dessa pessoa. Porque tem um brilho peculiar, tem uma beleza maravilhosa, e às vezes a pessoa não é tão bonita aos olhos humanos, mas tem uma cor, tem um brilho nos olhos,
E quando eu encontro alguma pessoa que se afastou do Senhor, ela é opaca. Ela não tem beleza. Ela não tem graça. Por quê? Porque há uma luz que apagou dentro da pessoa. Às vezes, quem sabe, você se olha no espelho e você tem saudade do brilho no teu rosto, do Deus vivo. Porque Deus é luz. Porque todo lugar que Ele vai, não importa se você é gordinho, magrinho, redondinho, escurinho, feinho, bonitinho, aos olhos dos outros, quando a luz dele entra, há uma beleza maravilhosa. Eu lembro a história de Moisés. Moisés, quando descia do monte, ela primeiro subia ao monte para orar ao Pai. Deus falava com ele. Falava a respeito do povo. Falava da cabeçada do povo. O que precisava ensinar para o povo. E a Bíblia diz que quando ele descia do monte, Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Porque Moisés estava perto de Deus no monte. E o rosto dele brilhava. E as pessoas que estavam embaixo viram o brilho do rosto de Moisés. Tampa teu rosto, Moisés, que nós não aguentamos a glória de Deus no teu rosto. Eu falei para Deus, está na hora de brilhar no meu rosto, porque os meus filhos, a igreja, as pessoas precisam ver a beleza de Deus no meu rosto, na minha fala, no meu jeito de andar, no meu jeito de viver diário. Eu não sei se você se preocupa com isso, mas deve se preocupar, queridos. Quero te convidar a fazer essa reflexão e levar você a se preocupar. Se preocupar. As trevas, elas vão ser dissipadas da nossa vida ao redor de nós, quando a luz de Deus brilhar através da sua vida. Mas você precisa estar perto de Deus. Diga, eu preciso estar perto de Deus. Olha o que está escrito em 1 João 1, versículos 5 ao 7, diz assim, diz que nele não há trevas. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não quer dizer que eu não tenha pecado, que eu vou confessar, porque a luz de Deus vai trazer luz, entendimento e verdade, e eu posso confessar. Eu posso buscar da parte de Deus e algo ser transformado na minha vida. Porque tem pecados que nós cometemos que nós não sabemos que é pecado. Tem comportamentos que nós temos diante de Deus que ainda não sabemos que não agrada ao Senhor. Que não agrada, acho que é tudo normal. E a gente vive uma geração que não é diferente da que lá Isaías viveu e o povo de Noé e o povo de Moisés viveu. Porque antes não tinha comunicação como tem hoje, né? A gente escuta tantas coisas, tanta perversidade. Esses dias eu estava escutando uma colega da área da psicologia. E ela trabalha na psicologia forense. E ela estava falando assim, olha, estava falando dos abusos, dos maus tratos com as mulheres, da violência doméstica, da violência dentro das escolas. Como que está acontecendo? E alguém vai falar assim, não, mas como assim, né? Agora vocês estão falando sobre isso? E alguém fala, mas agora que está acontecendo mais isso, parece que se multiplicou. É verdade, a Bíblia diz que a iniquidade iria se multiplicar. Mas eu vou contar uma coisa. Hoje aparece muito mais porque tem a mídia, tem a comunicação, tem meios de comunicação em que as informações vêm mais rápido. É providência de Deus. Então nada vai ficar oculto. A Bíblia diz assim que nenhum pecado, nenhum comportamento, nada que está em oculto vai ficar. Porque se Deus chegou e como Deus está na terra, já agindo no meio do povo, da humanidade, através do seu poder, através da sua vida e da minha vida, que nós somos luzeiros da parte de Deus na terra. Sabe o que vai acontecendo? Todo pecado é revelado. Toda iniquidade é revelada. Por isso que hoje você não vê nada mais quase camuflado. Não está mais camuflado. Tem gente que ainda acha que está escondidinho.
Tem algumas situações que você não entende como errado, porque virou tudo comum. O jeito que a maldade e as trevas estão anunciando o mal, fazendo a coisa ficar comum. Comum. Relacionamento pai, mãe, filhos, o comportamento agressivo, vira comum. Faz parte da cultura. Faz parte do social das pessoas. Para algumas pessoas é comum ser mal educado. Tratar com falta de respeito. Lá na minha casa todo mundo faz. Pois é, mas na minha não. Vira comum. Daqui a pouco está todo mundo tratando por igual, mas de forma maldosa e de forma sem respeito. Porque é isso que se trabalha nesse período nosso. Só que se eu e você permitirmos que a luz de Deus flua através de nós, as trevas vão fugir. Nada vai ficar oculto. De uma maneira ou de outra vai se manifestar. Deus usa a boca do ímpio, Deus usa a boca da criança, Deus usa a boca da fofoqueira, Deus usa a boca de quem Ele quiser, mas vai revelar. Vai revelar. E é duro, que nós temos que estar preparados para todo momento quando Deus revelar as coisas. Sabe por quê? Porque quando a gente está na luz de Cristo, a paz, a sabedoria, a graça de Deus. Por isso que quando lá Isaías fala, ele vai ser o conselheiro, vai ser o príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Ele vai iluminar, ele vai trazer graça para a gente. E muitas vezes Deus vai te iluminar os teus olhos, vai trazer muita luz em muitos lugares que estão escuros. Não é para você ir lá brigar com quem está nas trevas. Ou que aparentemente vive nas trevas. Na tua maneira de ver. Porque na realidade Deus está te iluminando a cada dia. Quanto mais perto de Deus, mais a tua vida vai sendo iluminada. Aqui o texto fala assim, olha, se eu tenho comunhão com o Senhor, se eu tenho, não vai ficar nenhum mal no meu coração. Eu vou lutar para que a luz de Jesus viva intensamente dentro de mim. Que ela não seja apagada. Por quê? Porque eu quero que toda trevas que há no meu caminho seja dissipada. Toda trevas. Tudo aquilo que há na minha vida e na vida das pessoas que estão comigo, seja dissipado. Como é que dissipa? Tem que fazer como Moisés. Vai lá para o monte, vai orar e vai buscar a presença de Deus. Vai aprender com Deus. Vai buscar esclarecimento. Se Jesus estava falando assim, pastora, como é que eu tenho luz? Como é que eu tenho entendimento das coisas? Só ficar orando, não? Deus vai te trazer literaturas. Deus vai trazer o conhecimento nas tuas mãos, para que você ande como a luz do dia. Deus vai trazer informação. Tem às vezes algumas mulheres me procuram, pastora do céu, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu me consagro. Mas como é que tem que fazer? Buscar informação. Eu estava contando para umas meninas esses tempos atrás, e eu já contei isso aqui. Recém-casada, e eu vou contar a minha experiência, e eu vou dizer para você, você que está me ouvindo, e eu já contei isso várias vezes em muitos grupos de casais, de famílias, no tete-a-tete com as pessoas, no testemunho, assim, na terapia. Eu sempre conto algumas vivências. E uma das vivências que eu tive a experiência com a luz de Deus, de transformação, foi com a minha vida e a vida do Antônio. Nós tínhamos muitos conflitos. Conhecíamos a Jesus, amávamos a Jesus, mas como casal, nós não funcionávamos. Ele pensava de um jeito e eu pensava de outra maneira. E dava muita briga. Muito conflito. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu vou testemunhar o que é o poder da luz de Cristo. Como Deus dissipa as trevas que estão na nossa mente, que cega o entendimento para mudanças. Meu marido um dia decidiu, falou assim, Dete, eu não quero mais saber de confusão, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele foi para o monte, a gente brinca um monte, né?
Mas ele foi para a oração. Ele falou, eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso me posicionar em Deus, eu preciso andar com Jesus, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso me posicionar ministerialmente, eu preciso aprender com outros homens, eu preciso ler mais, eu preciso melhorar como esposo. E eu sei que ele foi falar com Deus. Na época eu fiquei muito com raiva, falei, puxa vida, agora ele vai dar de santinho, ele vai ser melhor que eu. Às vezes a gente tem as trevas da competição no coração. A gente tem que cuidar com isso. Que é trevas. E eu vivia na treva da competição, do medo, da insegurança. Aí eu vi meu marido buscando a Deus. Foi a primeira experiência que eu tive de ver profunda transformação de um casal que estava disfuncional e a luz de Jesus entrou, sendo os dois cristãos já. Porque a gente acha que as trevas estão lá fora, lá longe. E as trevas não estão lá fora, lá longe. Está dentro da nossa casa, como cristão já. Alguns de vocês já foram batizados em águas. Alguns de vocês já receberam o poder do Espírito Santo, a unção de Deus, mas têm andado em trevas em algumas áreas da vida de vocês. E aonde a luz de Deus tem que haver clareza. E eu fico desesperada quando eu atendo algumas pessoas que são cristãos e estão em trevas. Estão cegas. E eu fico orando, Deus, abre os olhos, abre o entendimento, abre os ouvidos espirituais, traz luz, traz compreensão. Não é possível que eles vejam também as trevas onde estão vivendo. E eu oro fervorosamente, e quando não por eles, por outras pessoas, pela minha vida. E eu lembro, o pastor começou a orar. Nós não éramos pastores, já éramos chamados para sermos pastores muito jovens. Mas ainda não tínhamos sido consagrados a pastores. Mas o que nós fizemos? Eu vi o Toninho buscar a Deus como eu nunca vi antes. Todo dia eu via uma mudança nele. Eu, como era provocava bastante, eu queria ver ele cair, sair fora da luz. Eu estava nas trevas. Quem vive nas trevas vai te provocar para você sair da luz. Então você tem que ter sobriedade. Quem que pode ser usado para eu sair da luz? Marido, filho, amigo, pai, mãe, tio. Até a gente, às vezes, sem perceber, às vezes tira um irmão da luz. Se não cuidar, a gente é o instrumento de Satanás. A gente tem que cuidar. E tem que vigiar quem está agindo assim na nossa vida. E eu tentando atrapalhar muitas vezes o meu esposo. Falei, ele não vai servir Jesus também agora. Olha aqui. Tem cabeça de pudim, né? Não vai servir a Jesus. Eu fui atrapalhando, sabotando. Mas a luz foi reinando tão violento dentro da vida do Antônio. Foi tão violento, que um dia eu fui para o joelho, fui para quebrantamento. Falei, Deus, eu estou mexendo com o teu ungido, me perdoa. Quem sabe você tem essa vontade de ser honrado como ungido de Deus, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Sabe quando que você vai ser assim? Quando a luz de Deus brilhar na sua vida. Quando a luz de Deus brilhar no seu jeito de viver. E eu me recordo muito bem daqueles momentos. Foram dias assim impressionantes, porque cada vez que eu ia brigar, o Espírito de Deus falava assim, não mexa. Não mexa. Porque cada vez que eu ia dar um tapa, queria bater, ou queria ficar nervosa, quem que eu via entre eu e ele? Quem que eu via? A luz de Deus. A luz de Cristo entre eu e ele. Falei, como é que eu ia dar um soco? Como é que eu ia brigar? Como é que eu ia bater? Como é que eu ia xingar? Não tinha como. Eu falei, Senhor, sai daí que eu vou pegar ele. Não tinha como, sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais a luz do Senhor brilha na tua vida. Mais. E eu quero falar para você essa noite, não tem como você, às vezes, olhar e viver a luz de Jesus e alguém não te confrontar lá fora. Muitos vão te confrontar, usado pelas trevas. Mas você permaneça. Guarda a luz de Jesus em você. Guarde, continue firme.
não vai apagar a minha luz. Não vai apagar a luz de Deus na minha vida, não. Não vai. E eu lembro que o pastor Toninho falou assim, Adete, não vai mais apagar. Última fala dele, última tentativa minha para destruir ele. Eu falei, não vou para a igreja mais. Faz corpo mole, né? Aliás, corpo pesado. Pesado espiritualmente, pesado fisicamente. Eu falei, não vou. Vai para a igreja hoje? Não vou. Por que não vai? Porque eu não quero. A gente fica ignorante, fica intransigente, cheio de trevas. Mas a luz de Jesus estava lá. Através da vida do meu esposo. Aí o que aconteceu? Um dia ele falou, Detinha, foi firme comigo. O negócio é o seguinte. Você decide o que você quer fazer da tua vida espiritual. E da tua salvação. Eu vou para Jesus. E eu vou cuidar da minha salvação. Se você quiser ir para o inferno, você vai sozinha. Você vai sozinha. Eu falei, mas olha, está me mandando para o inferno. Quando a gente não está na luz, a gente vê tudo errado. A gente distorce a fala dos outros, interpreta mal as pessoas, quer ir para o fight com as pessoas, escuta o que não é para escutar, começa a delirar, começa a fantasiar. Aí entra num quadro depressivo, daí entra em outros quadros de psicopatias na alma. Então, doenças que vêm, você chega no médico lá, não sei o que acontece. Não sei o que acontece comigo, porque tem muitas coisas que a gente não fala. E não deixa a luz entrar. Você sabia que quando você vai procurar ajuda de um especialista, você vai ter a luz de Deus também naquele lugar? Aquela pessoa pode te ajudar. Aquela pessoa pode te orientar. Uma criança pode te trazer a luz. Vocês lembram a história de Naamã? Naamã estava enfermo. Tinha uma úlcera ou lepras pelo corpo todo. E chega uma menininha lá, uma criança, cheia da luz de Deus, brilhando no lugar. Você sabia que Deus usa as criancinhas? Se usa as criancinhas, vai usar os velhinhos também. Aí o que acontece? Chega a menininha, o Senhor, ele não queria ir mergulhar no rio lá, que o profeta havia mandado. Meu Senhor, o Senhor veio de tão longe, o que te custa? Vai lá, não perca a oportunidade. Algo brilhou através da voz daquela menina nos ouvidos de Naamã. Falei, sabe de uma coisa? O que é mesmo? Eu fico imaginando a cena. Não é que é mesmo? Foi lá e mergulhou 7 vezes no rio. Na 7ª vez, conforme a palavra do profeta, da parte de Deus, palavra de Deus na vida daquele homem, Naamã foi curado da lepra. Saiu limpo. Mas por quê? Porque ele ouviu alguém que tinha luz. Alguém que tinha presença. Algo diferente. Mesmo que ele olhasse para aquela menininha e não visse os anjos, não visse nada, mas algo iluminou a mente e o coração daquele homem para ele tomar a atitude certa. E eu olhava para o meu esposo, falei, sabe uma coisa? Já que ele tem a luz, eu vou buscar a luz também. Não comentei mais nada, não briguei, não discuti, e eu fui para Jesus. Jesus, eu fui intransigente até aqui, briguei até aqui, e eu não quero mais andar em trevas. Dissipa as trevas que estão nos meus olhos e nos meus ouvidos, em todo o meu ser. Dissipa as trevas que impedem o poder do teu Espírito na minha vida. Sabe que crentes têm que fazer isso de vez em quando? Porque as trevas, ela não pede licença para chegar. Não bate na porta para invadir tua casa. Não pede licença, você precisa de Jesus, a luz do mundo na tua vida, dentro da tua casa. Dentro da tua casa, dentro do teu coração, na tua mente, na tua boca, nos teus olhos, em todo o teu corpo, a presença de Deus. Moisés era o rosto, eu fico imaginando se todo o nosso corpo brilhar. Cai um daqui, desmaia de lá, são curados, são libertos, são restaurados.
Nós precisamos dessa luz poderosa para dissipar as trevas. Você tem orado, eu não sei como vou dissipar as trevas dentro do meu casamento, na vida dos meus filhos, em áreas que é obscuro para você, eu não sei como vou fazer. Olha o segredo, primeiro eu tenho que ter o Senhor como o Senhor da minha vida, Jesus como o Senhor da minha vida. Eu preciso receber o presente de Deus para a minha vida, a luz de Deus. Que lá em Isaías ele falou que ele viria. Para eu poder ter a sua presença no mundo de trevas. No mundo de trevas. Quando um homem de Deus e uma mulher de Deus é usado por Deus, tem os seus sentidos espirituais abertos, ele sabe que ele está na luz, mas ele vê as trevas. Ele vê onde está o perigo. Ele vê. Se eu perguntar para você que você quer a luz do Senhor? Quantos querem a luz do Senhor? Mas você sabe que toda luz é para iluminar o caminho. E para iluminar o caminho, você tem que chamar o Senhor. Senhor, venha me ajudar a andar. Ilumine meu caminho, passa na frente. Não adianta você guardar a luz aqui atrás, que vai dar sombra. Tem que pôr na frente. E deixar que Ele vá guiando você de forma bem clara. Não adianta pedir luz para Deus se não seguir a sua orientação. Não seguir, Ele fala, vamos para cá, e você vai para lá. Ele ilumina para cá, Ele está mostrando o lugar que você deve passar com segurança. Não, mas eu acho que ali é mais emocionante. Eu sou o mais corajosa, vou para aquele lugar, daqui a pouco eu começo a iluminar lá. Deus não está mostrando aquele lugar, Deus está mostrando o caminho para você. Quando eu aceito o Senhor, o senhorio do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, seja a luz do meu caminho. Salmos fala assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então toda palavra que sai da boca de Deus vai iluminar meu caminho. Toda palavra da boca de Deus vai iluminar o meu caminho. Sabe por que eu e você andamos na escuridão? Porque não queremos ouvir a sua palavra. E às vezes até vemos a presença de Deus. Não sei se você já foi num culto onde o poder de Deus estava se manifestando e você sentia o poder de Deus, mas não tinha mudança na tua vida. Você via mudança na vida das pessoas. Você sabe por quê? Porque eu tenho que me apropriar. Eu quero a minha bênção. Eu quero o meu Deus como minha luz. E eu vou buscar até que o meu rosto brilhe. Eu não sei se você tem um hábito, mas eu tenho esse hábito. Eu vou na frente do espelho, eu olho os meus olhos e eu vejo se eles estão brilhantes. Às vezes, enquanto está lá meio fosco, o que tem de errado aqui, Senhor? Eu vou ver, tem um ressentimento, tem uma mágoa, tem algo não confessado. Eu, de repente, precisava me santificar mais em alguma área, não me santifico. A luz não está brilhando como tem que brilhar. E o Senhor fala. Fala através dos mais simples aos mais cultos da terra. O Senhor fala, o Senhor usa tudo para falar conosco. Posso orar por vocês nessa noite? Vocês querem a luz de Jesus? Querem? Fiquem de pé. Você quer a luz de Jesus? Querem andar como filhos da luz na terra? Não adianta bater no peito. Eu tenho a luz e anda como um cavalo louco perdido, correndo de um lado para o outro. Você tem luz, às vezes essa luz vai falar assim, fica quietinho aqui. Fique nessa posição, não saia do lugar. Não saia do lugar. Deus sempre vai treinar as nossas vidas. Deus sempre vai treinar. Vamos imaginar que o Senhor estivesse com uma lâmpada aqui. E eu desse uma voz de comando para todos vocês. Aquela lâmpada acesa. Aonde a lâmpada for, nós vamos seguir o movimento da lâmpada. Onde ela acesa e brilhante. Vamos para cá, para a direita. Vamos para a direita. Se vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Se tenho que recuar um pouco,
o Senhor vai me dar coordenada. Se tenho que avançar, essa luz vai me iluminar. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vai me iluminar. Você tem andado em escuridão? E eu vou dizer mais uma coisa. Tem gente que pensa que tem dinheiro, que está bem financeiramente, que está tudo estável, está tudo perfeitinho. Deus está lá. E muitas vezes a luz do Senhor não está. Não está. Que quanto mais perto de Deus, mais luz de Deus. Hoje eu escutei o testemunho de um rapaz, não é tão rapaz, mas ele contou o testemunho e falou assim, ó pastor, eu precisei passar por 5 acidentes para entender a luz de Deus na minha vida. Para entender a palavra de Deus na minha vida. 5 acidentes. Quebrei coluna, só não fiquei parado por causa do Deus vivo, propósito de Deus. Perdi algumas partes do meu corpo, mas eu estou aqui. Deus falou assim, você vai me servir? Vai andar na minha luz? Filho de cristão. Filho de cristão. Filho de homens e mulheres de Deus que oraram a vida toda por ele. Teimoso, obstinado, rebelde. A luz de Deus foi até lá, aonde estava aquele menino. Foi até lá. Ele permitiu os 5 acidentes, diz ele. Pastora, no 5º acidente, que eu quase perdi minha vida, eu vi que Deus estava me chamando para ser dele por inteiro. Deus te chama para ser dele por inteiro, para que ele possa brilhar. Quero que você feche os teus olhos. Você que deseja essa luz de Deus na tua vida. E deseja receber Jesus como luz. Põe a mão na altura do teu coração. E ora comigo assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu libertador. E eu quero te agradecer, Papai do céu, porque o Senhor enviou a luz, a tua luz o Senhor enviou, para me salvar, para iluminar a minha vida e da minha família, para iluminar o bairro, a cidade, o estado e o país onde eu vivo. Eu quero te agradecer e eu quero te receber como meu único Salvador, meu libertador. E quero te pedir nesta noite, que aonde há escuridão, aonde há trevas dentro de mim, que a tua luz que é verdadeira e única, venha dissolver todas as trevas que há em mim, todo o poder das trevas, todo o mal, que vem desde Adão e Eva até o dia de hoje, Senhor. Me liberta, eu peço pelo poder do sangue de Jesus. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Senhor, eu quero dizer que sou filho da luz e não filho das trevas. Amém? Amém, queridos? Diga para o teu irmão, você é filho da luz? Diga para o teu irmão, jovem, você é filha da luz. Teu pai é luz. Teu pai é luz. Teu pai é luz. Você disse para o teu irmão, para a tua irmã? Cadê minha companheirinha de hoje? Ah, está lá na sala. Você é filha da luz, filho da luz. Então, cada trevas que manifestar, opa, sou filha da luz. Vem alguém te provocar, você vai lembrar, eu sou filha da luz. Vem o marido te provocar, eu sou filho da luz. Vem a esposa, vem os amigos, eu sou filho da luz. Mesmo que se olhe a tua mão, parece que ela está em trevas ainda, ó a mão. O teu dono é a luz.
é o Senhor dos Exércitos. Teus pés querem ir para algum caminho perigoso? Pés. O teu dono é o Deus da luz. Ele vai cuidar de você. Amém? Que Deus guarde essa palavra, ela permaneça viva dentro do teu coração. Saindo daqui pensando nisso. Eu não posso ser trevas. Eu não posso, Senhor. Eu quero a luz do Senhor em todos os lugares.